Salve, salve galera, eu sou o Bruno Andrade aí mais uma vez com vocês. É o seguinte, resiliência, cara. O que é ser resiliente? Né? Ser resiliente é a capacidade de superar crises, né? Da melhor forma possível. É você não desistir, é você ter as suas próprias motivações, é correr atrás. Vem uma porrada, vem outra, você cai, mas você levanta e segue adiante com histórias boas para contar que sirvam de motivação para outras pessoas superarem as suas crises, né? Então, eu tenho infinitas histórias que eu tenho certeza que vão te servir de motivação para você não desistir. E tem o seguinte, tudo passa, tudo passa. Né? Acho que a maior crise de todas, ela também vai passar. Então, se você está passando por algum momento difícil, cara, acredita que uma hora tudo isso acaba, não há tempestade que dure para sempre. Então, fé, né? E queira superar a sua crise. Eu acho que o mais importante é isso, é você entender o que está acontecendo. Você entendeu que existe um problema e você precisa solucionar esse problema. Não vai adiantar ficar toda hora no problema. O que vai adiantar? O problema você já tem. Você precisa focar na solução. Então não adianta ficar focando full time no problema, tá? Então foca para solucionar e resolver da melhor forma possível. Essa é a dica número 1. A dica número 2, cara, compartilha. Pede ajuda de pessoas que você confie. Seja qual for o seu problema, sozinho a gente não é nada. Então, em todos os meus problemas, eu acho que eu consegui superar porque eu pedi ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda, tá? Pelo contrário, eu acho que é uma atitude grandiosa. Mas já pequei também, em não pedir ajuda e achar que era forte o suficiente para sair de um problema sozinha, mas não. Com ajuda fica menos pior, né? Não fica fácil, fica menos pior. Então vá adiante. Eu acho que você reconhecer que existe um problema, você pedir ajuda, você querer solucionar o problema faz toda a diferença. Então vá adiante. A minha família, eu entendia ser uma família completa, né? Muito feliz, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, que era por parte de pai. E eu seguia acreditando isso, né? Eu lembro, a gente sempre teve uma infância muito feliz em Vila Isabel. Meu irmão morou com a gente até ele completar os seus 18 anos de idade. Então a minha mãe sempre o tratou como filho. E enfim, éramos famílias felizes. Meu pai era bem conceituado, trabalhava no comércio, ganhava bem, era chefe. Enfim, sempre tivemos uma família e boas condições, eu diria, né, naquela época. Isso, eu sou de 85, então na década de 90 até 2000, foi quando meu pai faleceu, a gente sempre teve, acho que antes, né? Enfim, na década de 90, a nossa família era muito feliz, vivíamos nós, eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai, né? Nós 5, e a gente tinha casa em Búzios, então a gente viajava quase todo final de semana para Búzios e passávamos. A gente ia para Búzios, a gente ia quase no final de semana. Quando chegava período de férias de dezembro, né? Os meus pais levavam a gente para Búzios e lá a gente ficava, eu e minha irmã. A gente chegava dia 21 de dezembro e só ia embora faltando, sei lá, a gente ficava janeiro todo e entrava em fevereiro, a gente só voltava para as aulas e depois voltava para o carnaval. Então era assim, a gente ficou nessa situação muitos anos, né? E aí, um belo dia, meu pai ficou desempregado. E aí a gente
se viu perdendo tudo, tendo que se desfazer, né, daquela condição boa que a gente tinha. E na ocasião minha mãe que ficou lá tomando conta da casa, né, sustentando a casa toda. E foi um momento muito difícil pra gente. A gente não queria ter que abdicar da vida que a gente tinha naquela época. Meu pai fez um esforço incrível para conseguir manter a gente naquela condição, né, de vida. E chegou um belo dia que não deu mais, né? A gente entregou a casa nas mãos de Deus, de Búzios, e enfim, passamos um bom aperto na ocasião. E os papéis naquela época era uma boa inversão de papel, né? A mulher tomar conta financeiramente, né, do lar, e o marido cozinhar, lavar, passar, enfim, é uma inversão, né? Era uma inversão naquela época. Hoje em dia isso já é um pouco mais normal, eu diria. Tá ok? Tá bom. E aí, enfim, é isso, vida real, né? A vida real aqui é dessa forma, desse jeito. E aí, enfim, a gente passou por um aperto, né? E minha mãe tomou conta da casa dignamente, sem deixar faltar absolutamente nada pra gente. E a vida real, sem deixar faltar absolutamente nada pra gente naquela ocasião. Então foi desculpa o linguajar, mas uma puta resiliência, né, naquela situação. E a gente conseguiu passar aí por uma crise onde a minha mãe sustentou aí a casa. A gente brinca aí que sustentou a casa nas costas. Mas enfim, foi um período difícil nas nossas vidas, onde a gente conseguiu se reerguer, em tese, né, e seguir adiante. De lá pra cá, meu pai continuou tomando conta da casa, etc e tal. Meu irmão foi morar com a mãe dele e foi uma situação difícil pro meu pai na época, etc e tal. E quando foi no ano de 2000, meu pai veio a falecer, passou mal em casa, teve um AVC. Pra quem lembra do acidente no 174, aquele assalto que teve, ele ficou muito nervoso, ele era hipertenso, a pressão dele subiu e ele veio a falecer. Então, de novo, a gente se viu em mais um momento difícil, parecia uma avalanche, cara. A gente se viu perdendo a liberdade que a gente achava que tinha naquela época, né, para crianças, né? O lugar que a gente mais gostava de ir, que era Búzios, a gente não pôde ir mais, a gente não tinha mais grana, as férias a gente ficava em casa. Teve situações da gente não ter R$1, a gente não tinha R$1 para sair de casa depois que meu pai faleceu. Então foram momentos de caos. E por fim a gente não teve mais como manter a casa que a gente morava. Minha mãe não conseguiu manter depois do falecimento do meu pai, então a gente teve que se mudar para um lugar onde eu não queria ir, mas nós fomos porque era o que o dinheiro dava para pagar. E eu não tenho o menor problema de dizer isso, vergonha. E, enfim, foi uma avalanche, a gente só foi decrescente. E o local onde a gente morava, a gente pegou aquela época que tinha muita guerra, né, de bandido, de facções, e a gente não conseguia dormir com tiroteio, era o caos. Mas seguimos, não sei como até hoje a minha mãe conseguiu manter a dignidade dos nossos estudos. A gente continuou estudando até o dia que eu consegui. Minha irmã passou para a UFRJ, Direito,
se formou dignamente. Eu passei para a UERJ, fiz educação física, me formei dignamente. Na UERJ eu queria meu maior sonho quando eu estudava na UERJ, chovendo bem, meu maior sonho era ter uma bicicleta. E aí falei, puta, como eu vou fazer para ter uma bicicleta? Meu sonho, pedalar, ir pedalando de casa para o UERJ. E, enfim, queria fazer atividade física. Eu tinha 3 coisas na minha cabeça que me faziam ter a vontade de conquistar a bicicleta dos sonhos, né? Uma era não poluir o meio ambiente. Outra era continuar me exercitando, fazendo atividade física. Isso eu achava fantástico. Porra, eu posso fazer atividade física, não poluir o meio ambiente e ainda economizar dinheiro. Que incrível, eu quero! Só que não tinha a menor condição, minha família ainda estava muito desestruturada financeiramente, né? Então era uma situação difícil. E aí a minha mãe me dava dinheiro para ir para a UERJ e eu falei, vamos lá, se eu começar a pegar o dinheiro que a minha mãe me dá, juntar como se eu estivesse indo para a UERJ, para a faculdade, estudar, e eu for a pé todo dia. E se eu voltar a pé todo dia? Não lembro quanto era a passagem naquela ocasião, mas eu sei que deu para juntar o dinheiro e em pouco tempo eu consegui comprar a bicicleta, então venci aí mais uma etapa da vida, né? E realizei um sonho, que era ter uma bike. E segui adiante, me formei na UERJ, que era o meu maior sonho na ocasião. Me formei em 2007, minha irmã também formou, e a minha mãe conseguiu formar 2 filhas em faculdade pública sozinha, né, dignamente. E de lá pra cá eu fui me aperfeiçoando na profissão, consegui fazer a minha pós. Antes consegui a minha primeira bolsa de estágio, trabalhei 1 ano de graça, sem nenhuma remuneração na UERJ, num projeto de atividade física para soro positivo. Enfim, a vida foi me ensinando, eu fui tomando porrada e a gente foi levantando. E aí, em 2004, meu irmão sumiu, a gente não conseguia achá-lo por nada. E eu falei, puta, como é que vai ser, cara? Tem 4 anos que a gente perdeu o papai e Marcelo sumido. E agora? E aí a gente começou a procurar em ML, etc e tal. Acho que a gente demorou uns 5 dias para achá-lo, já estava no Souza Aguiar. Foi atropelado, traumatismo craniano, perfuração nos 2 pulmões. E eu com prova de fisiologia na faculdade, foi de novo um caos. Eu falei, Deus, se é para desistir de viver, você me mostra agora. Porque não dá mais, né? Para ficar perdendo entes queridos e tal, todas as minhas figuras masculinas. Falei, não. E aí bastou a gente encontrar meu irmão, acho que ele estava 4, 5 dias já internado. Parece que ele estava esperando a família encontrá-lo e ele veio a óbito. E aí, cara, acho que parecia que eu tinha afundado, sabe? E a avalanche vindo, e essa é a lei da vida, né? Quando a gente entende que não é só a gente que passa por dificuldades, fica um pouquinho mais fácil. Na verdade, todo mundo passa por dificuldades e eu hoje entendo que o diferencial é como você encara essas dificuldades, é como você age diante dessas dificuldades. Então, o problema todo mundo vai passar e isso fortalece, né, a resiliência. E a partir daí, da perda do meu irmão, a gente seguiu e 2 anos depois, 5 anos depois, meu tio foi pego numa falsa blitz. Era, enfim, o tio brotherzão mais novo, sabe? Companheiro e tal, enfim. Foi pego numa falsa blitz, levou um tiro de fuzil no peito, veio a óbito. E foi mais um caos na família. E
E eu sempre tento tirar algum aprendizado de todo esse caos, de toda essa crise, o que isso quer me mostrar, se é para eu me tornar uma pessoa mais forte perante a todos os meus problemas, enfim. Você faz a reflexão que você desejar. Estou aqui para te motivar a não desistir, né? E a gente seguiu na vida. E logo depois a minha irmã casou, saiu de casa. Eu falei, cara, eu preciso ter o meu espaço. Eu já trabalho, né? Tenho os meus clientes personal. Comecei a trabalhar na Zona Sul e a minha vida estava toda na Zona Sul. Comprei uma moto, ficava indo e vindo, Zona Sul, Vila Isabel. Cochilei algumas boas vezes na moto. Comecei a correr muito risco, né? Caí 2 vezes. E eu falei, cara, não dá mais. Eu tô decidida que eu vou morar do lado do meu job. Acabou. Então, vamos lá, vamos fazer o financeiro, o que eu preciso para, de fato, me mudar, morar sozinha, nananã. Aí fiz todo o meu cálculo, falei, eu preciso sair daqui com 0 dívida de cartão, 0 dívida de tudo. Então, eu vou me dar X meses para quitar todas as minhas dívidas, para não ter nenhuma conta e morar onde eu desejar. Aí, bum, quitei tudo, o meu dinheiro. Comecei a juntar, já juntava dinheiro na época e tal, e tracei uma data para eu ter a vida que eu queria ter naquela época. Antes disso, eu tinha já a minha empresa de atividade física em condomínio, com 2 sócios, e um dos meus sócios era um amigo. Na época a gente tinha uma relação amorosa. E o outro era amigo dele, né? Então éramos 3 sócios e fiz um curso chamado Empretec, que foi um divisor de águas na minha vida. E ele é tão intenso que ele diz o seguinte, se você... Quando ele acaba, né? Quando ele acaba, eles falam, olha, se você sair daqui com vontade de mudar o mundo, anota todas as suas vontades, tudo que você quer fazer e não pratica. Espera 15 dias para ver se você vai querer ainda realizar essas ações. Porque é normal, você sai muito motivado, você quer ajudar todo mundo, você quer implementar, você quer abrir a sua empresa e etc. Ou fechar a sua empresa, enfim. E aí eu anotei tudo, não apliquei. Passados 15 dias eu continuava com a vontade de querer mudar. E falei, vou pra guerra, né? Chamei os sócios, eu não pretendia sair da minha empresa, eu amava a minha empresa, eu amava a atividade física em condomínios, não me via mesmo longe da empresa em questão. E aí na reunião ninguém cedeu, né? Eu cedi e a gente ficou de conversar 15 dias depois. E nessa reunião, eu fui muito clara, assim como eu sou em todos os meus business, sou muito clara. Acho que sem clareza e integridade a gente não vai a lugar nenhum. Então eu joguei limpo desde o momento, desde o início com eles. Eu falei, não quero mais, não quero o Prolabore igual. Eu estou trabalhando muito mais para ter o mesmo Prolabore, então eu quero que um dos sócios saia. E, enfim, quero realizar algumas mudanças na empresa e tal. E na primeira reunião, um sócio ficou em cima do muro e o outro falou, cara, eu não saio. Pensa melhor, vamos rever, mas eu não saio. E aí na reunião seguinte, o que estava em cima do muro falou, eu prefiro apoiar o fulano, porque se eu te apoiar vai chegar um momento que se eu passar a produzir menos, você também não vai querer ficar comigo. Então, e esse era com quem eu tinha a relação amorosa. Mas, enfim, foi... Sabe quando você cai? Não sei se já caíram, mas, sei lá, você tá tentando fazer parada de 2. Eu fiz ginástica artística e eu caía muito. Você tá lá na parada de 2 e você cai de maneira inadequada, né? Porque você tem que colocar o queixo no peito para poder realizar um rolamento. Quando você cai e não faz isso, você chapa. E aí no que você chapa com o pulmão, né? Você chapa com o pulmão. E você volta
sem ar. É muito louco. Não façam isso, não caiam assim. Mas enfim, e aí depois disso, de ter perdido, né, o meu espaço na empresa, parecia que eu tinha caído dessa forma, eu voltei sem ar. E para quem teve sociedade sabe que o término é como se fosse, sei lá, é um término de namoro, é algo surreal, né? Ainda mais quando você não quer sair da sua empresa, você meio que se vê obrigado. Mas aí eu pensei, cara, se ele tá com esse pensamento de produzir menos, quem não quer mais sou eu, né? E aonde eu tava com a cabeça para ter passado, sei lá, acho que eu fiquei uns 6 meses reclamando dos meus sócios, da empresa que não ia pra frente, que eu trabalhava mais e etc. Até um dia que eu cheguei e eu falei, pera, responsabilidade. Eu sou responsável 95% das situações que acontecem na vida comigo, né? Então, quem escolheram os sócios não fui eu. Então a responsabilidade é minha, sim. Então cabe a mim agir da melhor forma possível para solucionar. Eu falei, caramba, é isso. Por que eu passei tanto tempo reclamando se quem escolheu a sociedade fui eu? Então se você está passando por esse momento também difícil, onde você precisa decidir, não estou falando para você romper a sociedade. Mas, cara, se você passa muito tempo da sua vida reclamando e culpando os outros, a lei da autorresponsabilidade diz que você é o principal responsável. Então, começa a pesar, a colocar na balança quem é responsável por X situação e toma uma atitude. E aí, na ocasião, eu me vi saindo da minha empresa. Eu passei, acho que 1 semana chorando, emagreci horrores, porque foi uma rasteira. Não esperava que fosse da forma que foi, mas enfim, passou. E aí eu falei pra eles que eu ia voltar como uma puta concorrente, que eu tinha certeza do lugar que eu queria pra mim, e assim eu fiz. Um mês depois eu abri a IB Sport, que hoje a gente está aí vai pro 7º ano. Comecei com 4 alunos na praia, comecei, né, eu comecei sozinha mesmo, com 4 alunos na praia, com um guarda-sol, sem professores, sem colaboradores. Decidi que não teria mais sócios. Só que aí você vai mudando, né? E você vai ganhando um pouco mais de credibilidade no próximo, porque é algo que acontece, tá? Você fica muito incrédulo com as pessoas. E aí, um tempo passou, eu voltei a ter colaboradora. Cris, um beijo. Me ajudou muito, foi uma pessoa muito importante na minha jornada. E é isso, naquela ocasião eu tinha 4 alunos. Tava contando que eu procurei apartamento para morar sozinha. Antes disso eu alugava um quarto de uma aluna minha, que eu dava aula de personal para ela. E ela falou, tem um quarto aqui, se você quiser alugar, a gente troca serviço, você continua me dando aula e tal. Eu vejo o seu esforço e eu sei o quanto você é capacitada, Simone Albuquerque. Um beijo pra você também, nunca vou esquecer, gratidão eterna. Foi uma pessoa que me ajudou muito, me apresentou o livro que eu mais amo na vida e que mais me deu resultado na vida, que foi The Secret. Enfim, fiquei lá um tempo, né? Ficava lá de segunda a sexta para dar as minhas aulas com mais tranquilidade e tal. E voltava no final de semana para casa da minha mãe. E aí fui levando a IB Sport, fui levando. Continuei com os meus alunos de personal. Na época eu dava aula para uma galera judaica, eu chamava de comunidade judaica. E, enfim, comecei a alavancar a IB Sport. E resumo da ópera, consegui, todo dia eu ia procurar apartamento perto do meu job, todo dia. Todo dia eu saía ensandecida, eu falei, cara, eu vou achar um apartamento, não dá mais pra ficar andando de moto, e tal, carregando material, não quero mais essa vida pra mim. E vou procurar apartamento e tal, já juntei uma grana maneira, tô ganhando X que vai me sustentar, vai dar. E aí coloquei na cabeça que eu ia morar perto do meu job. Todo dia eu procurava, até um dia que eu encontrei
e moro lá até hoje, há 6 anos. Eu amo a minha casa, porque foi fruto da minha conquista, sabe? E diante de todo esse caos, né, que eu passei, e enfim, foi um puta aprendizado. Hoje em dia a EB Sport, a gente não tem mais guarda-sol, a gente tem a nossa tenda. Eu não sou mais sozinha, eu conto com 15 colaboradores, não temos mais 4 alunos, temos uma rotatividade de 150 clientes. Abrimos o nosso segundo ponto, que é uma sala de yoga, um estúdio de yoga, né, Espaço Abezen, e de yoga e terapias corporais, massagens. Ano de 2020 a gente abre o nosso terceiro ponto, Ipanema, então vamos chegar a Ipanema. Os meus alunos de personal hoje em dia integram o time Bruno Andrade, né? Então me especializei em melhorar a minha entrega de serviço e cada vez melhorar as minhas aulas, né? Minha parte técnica. Hoje eu conto com 9 clientes personal, entendo que é o que eu dou conta. Às vezes eu fico com 11, às vezes eu fico com 9, então assim, é bom ter essa margem oscilatória. Desculpa. Trabalho com consultoria online, os meus clientes online só crescem, então se eu tivesse desistido na minha primeira queda, certamente eu não estaria aqui gravando esse vídeo, influenciando e motivando você a não desistir. Se eu tivesse caído na segunda e não levantado, eu também não estaria aqui. E tem uma frase que diz que quando você pensa em desistir, você não tem noção de quão perto você está, né? Do seu sonho, da sua meta, do seu objetivo. Então, eu vou dizer que não é fácil, tá? Se eu falar aqui que é fácil, que é moleza ter resultado, não é. Não é. Eu dificilmente tiro 30 dias corridos de férias. Essas minhas últimas férias eu tirei 30 dias e coloquei no meu planejamento que 20 dias eu estudaria. Não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu estudei 23 dias. Então, não foram 20, foram 23, eu pequei para mais e tá maravilhoso. Ter descansado 7 dias já foi incrível, eu não consigo me manter muito tempo completamente out. Eu tenho essa necessidade de produção, de ajudar vidas, de influenciar pessoas. Entendo que essa é a minha missão, eu não posso parar, não posso desistir. Mas se você quer saber e se você está me perguntando quantas vezes eu já tive vontade de desistir, cara, muitas vezes. Tem semanas que são todos os dias, porque são dificuldades atrás de dificuldades. Você se vê muitas vezes, né, pensando na empresa. A gente teve aí uns 2 anos de recessão, foram 2 anos bem difíceis. Você fica com dificuldade de capital de giro, enfim, de tudo. Você tem que diminuir custo, tem que demitir, é professor que não vai, é uma galera sem comprometimento. E aí eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, mas é porque não é dono do negócio, né? É normal, né? Agir assim. Não, não é normal, né? Antes de ter a minha empresa, antes de já ter tido 3 marcas no mercado, eu comecei estagiária, eu não comecei aonde eu tô hoje. E na época de estagiária, na minha primeira academia, né, que foi com musculação e avaliação física, cara, eu já ficava na função de professora, erroneamente me colocaram, mas enfim, eu aceitei também, né, e enfim, me julguem, mas eu fechava a academia, ia substituir aos sábados, já cansei de abrir a academia, e não cobrava nada mais por isso, tá? Meu primeiro estágio eu ganhava R$50 por mês. E eu sempre pensei no seguinte, cara,
eu vou mostrar o meu valor. Talvez eu esteja recebendo isso porque eu não tenho história, né? Eu não tenho... Ainda não me formei na educação física, não tenho faculdade ainda, enfim, mas quando eu tiver um ensino superior, a minha especialização, enfim, todos os meus estudos, o jogo vai virar. Eu vou mostrar o meu valor. E eu vejo muitas pessoas querendo ganhar mais antes de mostrar o valor do trabalho delas. Então, eu acho que o primeiro de tudo, cara, é você mostrar o seu valor, é você mostrar quem você é verdadeiramente. Quanto que você investe. E aí, quando você mostra o seu valor, as pessoas não questionam preço, né? Vão questionar preço se notarem que você é um profissional que não se atualiza, que não estuda, que não tem cliente, né? Aí sim vão questionar, mas graças a Deus os clientes que estão comigo hoje não questionam, e se questionar, eu consigo provar o porquê daquele valor. Eu tô aí eu acabei de terminar o curso do Érico Rocha, para quem conhece, né? Sem querer, querendo, acabei fazendo a propaganda, mas enfim, cara, eu invisto mais de 10 mil na minha profissão por ano. Acabei de fazer um curso de 7 mil reais. Então, assim, a gente se dá o valor, né? Seja qual for a sua área, seja qual for a sua profissão. Mas você pode mostrar a sua resiliência para o seu cliente, né? Peraí, por que eu cobro isso? Porque eu já passei por isso, me reergui, porque quando ninguém acreditava, eu investi em atividade física, eu fui lá e provei para fulano de tal que era importante se exercitar, senão ele ia ficar, enfim, com infinitos problemas de saúde. Por que é importante investir na gente? Porque a gente cresceu através do investimento, enfim. Resiliência, cara, é você tomar porrada, é você tomar rasteira e você levantar. E aí tem o seguinte, quem consegue levantar de novo, não tá saindo, quem consegue levantar, cara, de novo, se levanta mais forte. E isso vai fortalecendo dia após dia. E é incrível quando você para e repara a fortaleza que você se tornou, a capacidade que você tem de ajudar outras pessoas através da sua história, a capacidade que você tem de sair de uma depressão. Em 2016 eu tive depressão, vinda de mais uma rasteira, e me reergui, tô aqui de novo. Então, cara, tudo na vida, muitas coisas na vida vão te abalar. Mas o diferencial é como você vai agir a essas situações. Então, não se entrega. Se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe dos seus objetivos, dos seus sonhos, não se entrega. Vença a sua crise. Pode ser interna, externa. Não se entrega. Tudo passa. Tudo é passageiro. Não há tempestade que dure para sempre. Pode demorar. Às vezes você acha que um problema vai passar em uma semana, não passa. Ele perdura por mais uma semana, quiçá um mês. Mas tem o seguinte, passa. Então acho que o mais importante, voltando lá ao que eu falei, é você querer a mudança, é você sim pedir ajuda e saber o que você quer, né? Saber onde você quer chegar. É isso, acho que resiliência quiçá seja uma virtude, mas ela existe para te tornar mais forte. Bora!